Pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Peça e Ser Atendido. Esse livro aqui, então, que está sendo psicografado pela Esther Hicks e ele é ditado, se a gente pode dizer assim, pelos Abrahams, que é um pool de consciências, são consciências iluminadas que estão trazendo, então, essa mensagem aqui que está sendo decodificada pela Esther Hicks, que trabalha aqui com o marido dela, o Jerry Hicks. Nesse livro, então, eles dizem que tudo que a gente quiser, a gente pode ter. Que tudo que a gente buscar, receber, a gente pode. Porém, eles dizem que a gente às vezes não consegue porque nós esquecemos. Nós estamos fazendo essa travessia, estamos fazendo essa temporada, humanos, sob um chá de esquecimento, embaixo de um véu de esquecimento. Nós que somos seres infinitos divinos, nós que somos seres espirituais fazendo uma temporada humana. Então eles dizem aqui nos capítulos anteriores, tem um capítulo que eles dizem coisas que sabemos, a parte 1 ela é intitulada coisas que sabemos que você pode ter esquecido, mas que é importante lembrar. Então eles dizem que eles vão nos fazer lembrar que somos nós que criamos a nossa própria realidade. Então a gente já fez aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, até o sétimo capítulo, e que eles disseram aqui no capítulo 2 que estamos mantendo nossa promessa, vamos lembrá-lo de quem você é. Então isso eu acredito que seja o básico aqui que eles estão trazendo para a gente nessa mensagem para nos despertar, porque o importante, eu acredito, é a gente acordar para quem a gente é de verdade, a gente entender que aqui é uma passagem, que aqui nós estamos em trânsito, como diz o Humberto de Campos, ele usa essa frase ali no livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier. Eu fiz uma série, eu deixo aqui também se você quiser ver. E a gente tem que despertar para essa realidade, que nós não somos humanos, nós estamos humanos e isso é uma passagem. E aqui, como há luz e sombras e nós temos o nosso livre-arbítrio, a gente pode estar vivendo coisas que a gente pode não estar gostando, não estar nem entendendo, mas isso é relacionado a escolhas que a gente fez, baseado nesse nosso livre-arbítrio, que Deus nos intromete, a gente vem, a gente tem total liberdade para escolher se a gente quer ficar um pouquinho ali na sombra, se a gente quer ir mais para o lado da luz, porém toda colheita tem... Todo plantio tem sua colheita, e por isso que eles trazem um capítulo que fala só disso, que é o capítulo 6, a lei da atração é a mais poderosa do universo. Então aqui o universo ele é regido, esse universo, essa realidade relativa, ela é regida por leis absolutas, dentre elas a lei da atração, a lei da causa e efeito, o mesmo nome, lei da atração, lei da causa e efeito, onde está a lei da gravidade. Então a gente entende que se nós estamos sob leis absolutas e a gente escolhe coisas que fazem com que, a gente já viu ali nos livros anteriores e eles dizem aqui também que somos nós que criamos a nossa realidade, então se a gente escolhe fazer coisas, sentir coisas, pensar coisas que vão se transformar em uma realidade que não é exatamente aquela que a gente está querendo viver, a gente vai receber isso, é isso que a gente vai receber de volta, porque é a coisa da atração, é a gente que atrai aquilo que a gente vai viver de acordo com a nossa vibração, onde é que a gente está vibrando. Eles falam aqui nas páginas anteriores que nós somos seres vibráteis em um mundo vibrátil, porque é tudo energia. Então, vamos continuar aqui no 8º capítulo, que o título é O Valor Escondido Atrás das Suas Emoções, das Suas Reações Emocionais. E por falar em emoção, aqui no 5º capítulo ele diz que as emoções são os mais sofisticados intérpretes das vibrações. Nós que somos seres vibracionais, eles vibráteis, como eu acabei de dizer, então as emoções são
digamos, esses intérpretes, ou seja, esse termômetro da nossa vibração. E aqui ele vai então falar o que é o valor escondido atrás das nossas reações emocionais. Seu sentido de visão é diferente do sentido da audição, e seu sentido do olfato é diferente do sentido do tato. Mas, embora diferentes, todos são interpretações vibráteis. Vale a pena dar uma paradinha, dar uma pensadinha, né, gente? Olha, os sentidos, então, ele traz, nós sabemos que aqui a gente tem os 5 sentidos, e aí, então, ele dizendo que um é diferente do outro, da audição é diferente do olfato, que é diferente do tato, porém, embora diferentes, eles são todos interpretações vibráteis. Em outras palavras, quando você se aproxima de um fogão quente, seus sentidos de visão, paladar ou olfato não lhe dizem necessariamente que o fogão está quente. Então, se a gente vê assim, o fogão, se não tem talvez aquele fogão com chama, sim, o sentido da visão vai mostrar o fogão, o fogo está aceso. Porém, aquele fogão que é uma placa só assim, então a gente não, se não mudar de cor, se não for avermelhado, então o sentido da visão não vai nos mostrar que está quente. Talvez isso fique mais fácil de entender para um forno. Porque o forno pode estar ligado, pode estar quente, pode estar totalmente sem, se a luz não estiver acesa, não dá para perceber. Então, se não for aquele que tem aquela proteção térmica, que a gente põe a mão do lado de fora e não está quente, então se a gente puser a mão vai estar quente, vai queimar. Mas quando você aproxima seu corpo do fogão, os sensores na sua pele logo avisam de que o fogo está quente. Que o fogão está quente, o fogo quente não, desculpem aqui, gente. Então, quando você aproxima seu corpo do fogão, os sensores na sua pele logo avisam que o fogão está quente. Da mesma forma como você utiliza seus 5 sentidos físicos para interpretar a sua experiência na vida física. Você nasceu com outros sensores. Desculpem, vou ler de novo. Da mesma forma como você utiliza seus 5 sentidos físicos para interpretar suas experiências na vida física, você nasceu com outros sensores, suas emoções, que são os intérpretes vibráteis que o ajudam a entender as experiências que está vivendo. Então aqui ele trazendo novamente aquilo que ele já disse ali no capítulo 5, que eu falei antes aqui. Então que as emoções são os intérpretes, são elas que nos mostram em que vibração nós estamos, em que vibração nós estamos, porque a gente já entendeu que tudo é vibração, que depende em que frequência a gente estiver vibrando, é aquilo que a gente vai receber de volta. Então se a gente estiver vibrando em uma frequência baixa, aquilo que a gente vai receber de volta do universo não vai ser aquele nosso desejo. A gente está querendo, tá buscando, a gente tá querendo a abundância e prosperidade financeira, digamos, mas aí a gente está vibrando em uma frequência baixa, as nossas emoções, elas são negativas, então esse é um termômetro para mostrar, olha, essa sua vibração não está alta, não está boa, não é isso que você vai atrair para você, você vai atrair mais falta e escassez e não abundância e prosperidade. Emoções são indicadores do seu ponto de atração. Suas emoções são os indicadores do conteúdo vibrátil do seu ser em todos os momentos. Por isso, quando você se conscientiza do sentimento presente em suas emoções, pode também tomar consciência do tipo de vibração que está oferecendo. De posse dessa consciência, pode guiar a sua experiência de vida como quiser. Então, eu acredito que aqui é uma chave incrível que eles estão passando, não é? Porque agora a gente não pode dizer, eu não sabia como interpretar o que é que eu estou criando, como é possível que... Eu acredito que a primeira coisa a se
ter clareza sobre somos nós que criamos a nossa realidade. Eles dizem aqui, somos nós que criamos a nossa realidade. E aí, a partir desse ponto, a gente entende como é que a gente cria a nossa realidade. A gente cria a nossa realidade a partir daquele sentimento que forma um pensamento, que forma uma palavra, uma ação, que forma o nosso caráter, que forma os hábitos que a gente vai ter que vão se refletir no nosso caráter, naquilo que a gente é e na realidade que a gente vive. E então, tendo essa visão clara de como é que funciona, aí a gente entende. E como é que o universo manda de volta para mim aquilo que eu quero? Pela vibração em que eu estou. Tudo isso aí, todos esses requisitos juntos, formam então a vibração na qual eu estou, a frequência na qual eu estou vibrando, e é isso que o universo entende. E aí, como é que eu sei em que frequência eu estou vibrando? Eu sei em que frequência eu estou vibrando por aquilo que eu estou sentindo, pela emoção que isso está me causando. Se eu estou tendo pensamentos negativos, pensamentos negativos, então com certeza eu não estou naquela vibração daquela coisa positiva que eu estou buscando alcançar. E isso é repetitivo, mas foi exatamente isso que ele disse, que se a gente está achando que é repetitivo, que pode esperar, ficar tranquilo que vai vir mais repetição, porque é o básico, ele está passando o básico que é o que parece simples, né? E é simples, porque o que é difícil é a gente entender que somos nós que criamos. É como, por exemplo, criamos a nossa realidade. É como, por exemplo, quando uma pessoa ela é alcoólatra, e eu já ouvi dizer que o mais difícil para que ela comece ao tratamento, ela comece a sair dessa questão tão difícil assim para ela, é ela entender, ela se conscientizar, é ela admitir que ela tem o problema, que ela não bebe socialmente, ela é alcoólatra. E aí é a mesma coisa com a gente. Não é porque eu nasci pobre, eu nasci preta, eu nasci assim, assado, ou minha mãe foi assim, meu pai foi assado, porque na escola me faziam bullying. Não é por nada disso que eu estou criando a minha realidade dessa forma. É por causa dos sentimentos, das coisas que eu guardei disso, é por causa do que eu estou vibrando para o universo aqui. É por isso que a minha realidade está voltando dessa forma. Como as emoções lhe dizem, tudo o que você quer saber sobre seu relacionamento com a fonte, geralmente nos referimos a elas como sistema de orientação emocional. Aqui então ele dizendo mais uma forma de estar então chamando as emoções, que aqui no quinto capítulo ele diz que elas são intérpretes das nossas vibrações. E aqui ele dizendo, porque elas são as intérpretes das nossas vibrações, elas dizem tudo o que a gente quer saber sobre o nosso relacionamento com a fonte. Ou seja, a fonte, Deus, o universo, ele nos dá tudo que a gente quiser, absolutamente tudo. É isso que eles já disseram aqui nas páginas anteriores. A gente está na falta e na escassez, a gente quer abundância e plenitude em todos os setores, é nosso, pronto. Só o que o universo, o que Deus, o que a fonte fala para a gente que a gente deve fazer para que isso aconteça. A gente deve vibrar na mesma frequência do nosso desejo, na mesma frequência positiva daquilo que a gente busca, que é a frequência da fonte. É como o professor Hélio Couto diz, a gente deve entrar em fase com o todo, aí a gente vai estar vibrando na mesma frequência dele. E aí então, por isso que ele diz que as emoções, elas nos dizem tudo o que a gente quer saber sobre o nosso relacionamento com a fonte, porque se a gente está recebendo tudo aquilo que a gente gostaria de ter, que a gente está ansiando por, é porque o nosso relacionamento com a fonte, a gente está conectado, nós estamos em fase, nós estamos ali, nós somos um com a fonte. Então, o que é a fonte que está guiando a nossa vida, a gente entregou a direção para a fonte, a gente tirou a direção do ego e entregou para a fonte, a gente é copiloto da fonte, então tudo, como o Napoleão Hill diz ali no livro Mais Esperto que o Diabo, quando a gente chega nesse ponto, a fonte, o outro eu, como ele chama, a centelha divina, ela nos mostra todas as oportunidades, há tempo da gente aproveitar, e nos mostra os perigos,
até especialmente aquelas ciladas, aquelas ciladas revestidas de oportunidade, por exemplo. Quantas vezes a gente não tomou uma ação, não fez uma escolha e depois, oh meu Deus, que furada, e ela nos mostra antes a tempo da gente evitar. Então eu acredito que isso é tudo. É por isso que ele está falando que as emoções dizem tudo o que a gente quer saber sobre o nosso relacionamento com a fonte. Se a gente está tendo toda essa facilidade na vida, o nosso relacionamento com a fonte ele está perfeito. Mas se não, aí a gente vê, são as emoções que nos mostram. Geralmente nos referimos a elas, as emoções, como sistema de orientação emocional. Quando você tomou a decisão de vir ao mundo, nesse corpo físico, sabia perfeitamente da sua conexão eterna com a energia essencial. Sabia também que suas emoções seriam indicadores constantes que lhe informariam em todos os momentos o estado do seu relacionamento com a energia essencial. Então aqui vamos parar aqui para a gente ver o que ele disse. Quando a gente tomou a decisão de vir ao mundo nesse nosso corpo físico, a gente sabia perfeitamente da nossa conexão externa com a energia essencial. A gente sabia quando a gente tomou essa decisão. Agora eu não entendo se a gente esqueceu dessa decisão ou entendo perfeitamente que a gente esqueceu dessa decisão, pois nós estamos sob o chazinho do esquecimento. E ele diz que a gente sabia também que as nossas emoções seriam indicadores constantes que nos informariam em todos os momentos o estado do nosso relacionamento com a energia essencial. Então, porque eu acredito que quando a gente decide vir, a gente decide, é feito todo um plano ali, eu acredito. Por isso que eu acredito que não tem aquela história da gente gritar assim com os pais, eu não pedi para nascer. Eu acredito, inclusive, que a gente escolhe quem são os pais, com quem vai ser o parceiro. Eu acredito que tudo, na minha forma de entender, só a minha crença, plagiando Guimarães Rosa ali no livro Grandes Sertões Veredas, ele fala então que ele diz que ele não sabe de nada, porém ele desconfia de muitas coisas. Então eu também, eu desconfio de muita coisa, eu desconfio que é tudo programado antes. Porém deve ser assim, tudo é programado antes, olha, você vai, é dessa forma, porém agora para ficar interessante, você vai toma esse chá de esquecimento, porque senão não tem graça nenhuma você chegar lá sabendo tudo. Então, e eu acredito que é tudo organizado dessa forma, e aí aqui ele explicando, nesse momento da organização a gente entendeu que as emoções seriam os indicadores constantes que nos informariam a todo momento o estado do nosso relacionamento com a energia essencial. Então, olha, lá tem luz e sombra, você tem livre-arbítrio. Mas olha, presta atenção, uma anteninha para você saber se você está indo mais para a sombra ou se você está mais na luz, são as suas emoções. Presta atenção naquilo que você está sentindo, porque é daí que gera toda a cadeia, pensamento, a palavra, ação, hábito, e cria você, cria a sua realidade. Então presta atenção. E olha que interessante ele dizer isso. Compreendendo esta fantástica orientação à qual tem acesso a cada momento, você não experimentou qualquer sensação de risco ou confusão, somente de aventura e verdadeira satisfação. Ou seja, aquela coisa de quando a gente vê uma criança que ainda não entendeu, ela ainda está ali, nossa, super feliz, porque ela tomou o chazinho de esquecimento, mas ela ainda está naquela sensação, poxa, foi explicado tudo, eu tenho esse sensor que é a emoção, tá certo que tem luz e sombra, mas eu estou o tempo todo guiada, eu tenho a centelha divina em mim, e se eu estiver indo para a sombra, ainda tem a emoção que me faz voltar logo e me reconectar com a fonte, ficar novamente onde eu posso receber tudo que eu busco receber. Aí então eu acredito que seja isso que explica isso que ele está dizendo, então que
compreendendo essa fantástica, a gente compreendeu essa fantástica orientação na hora que a gente estava ali fazendo o planejamento para vir. Nossa, é desse jeito, que legal, fantástico, eu não vou estar sozinha, eu não vou estar sozinho, eu não vou estar atirado à minha própria sorte, eu vou estar sendo guiado e ainda eu vou ter essa forma, esse sensor que vai me dizer como é que eu faço para vibrar na frequência necessária para estar ligada à fonte. Que excelente! Por isso então que compreendendo esta fantástica orientação que a gente tem acesso a todo momento, nós não experimentamos qualquer sensação de risco ou confusão, somente de aventura e verdadeira satisfação, o que eu acredito piamente que seja a intenção de Deus com essa nossa estada aqui nessa temporada humana, que fosse aventura no sentido positivo e verdadeira satisfação, porque como eu vejo sempre a Maia Andrade repetindo nos vídeos dela, nós nascemos para ser felizes. E ser feliz, eu já disse aqui em outras vezes, a minha forma de entender também, a minha forma de desconfiar, que nessa realidade relativa, a felicidade absoluta não é possível. Até porque mesmo que a gente consiga entrar nesse estado e ficar ali de mãos dadas com a fonte e ter tudo que a gente precisa para ser feliz, eu acredito que só o estar visualizando outros que não alcançaram essa felicidade, outros que ainda estão metendo os pés pelas mãos, eu acredito que isso não posso dizer que é felicidade absoluta. Então é só por isso que eu acredito, porém desde que todos tenham entendido, então com certeza aí será possível. Então, gente, eu fico aqui com essa primeira parte do 8º capítulo, que fala sobre o valor escondido atrás das nossas reações emocionais, desse livro grandioso, esse livro que me foi mostrado assim. Eu estava com, acho que 5 livros antes desse programado, que poderia ser para que eu fizesse logo depois do Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. Eu deixo também aqui a playlist, se você quiser ver, que foi o último do Napoleão Hill que eu fiz. E aí, de repente, me veio eu que já via vários vídeos da Esther Hicks na internet, mas não tinha comprado nenhum livro dela ainda. E de repente esse veio assim, não é esse livro. E eu tô super feliz, muito contente mesmo, agradecendo muito a Esther, o Jerry Higgs e os Abrahams por estar trazendo tanta clareza de uma forma assim tão fácil de ser entendida, né? Para que a gente possa então fazer essa travessia. Essa travessia de uma forma bem mais tranquila, bem mais cômoda, bem mais agradável, fácil e leve para a gente, se a gente entender então quem somos nós e quem é que está no comando, como é que funciona isso aqui. E é tudo isso que eles estão mostrando nesse livro, tá bom, gente? Peça e será atendido. Fico super feliz por você que continua acompanhando, você que já acompanhou os outros livros. Muito obrigada a todos vocês, muito obrigada mesmo. Você que compartilha os meus vídeos, você que vê os meus vídeos, você que se inscreveu no canal, muito obrigada mesmo. Meu objetivo com isso é apenas fazer com que eu poderia estar lendo esse livro sozinha e trazendo aqui para o YouTube pode ser contribuição para alguém que talvez não fosse acessar esse ensinamento se não fosse aqui. É lógico que tem outros canais que tem esse livro também, mas quem sabe alguém que tivesse que acessar através da minha energia. Então é por isso que eu estou fazendo aqui, especialmente se você é deficiente visual ou é analfabeto ou não tem tempo de ler ou gosta também que seja uma leitura comentada. E se você tem o comentário que eu fizer não estiver de acordo com aquilo que você entendeu, se quiser mandar uma mensagem também, tá bom? Eu te agradeço muito e espero te ver no próximo vídeo. Tchau!